O futebol brasileiro atravessa uma fase de transformações drásticas e com uma tendência que se consolidou nos últimos anos: as SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol. Esse modelo, adotado por diversos clubes que estavam atolados em dívidas, tem sido visto por muitos como a solução para a sobrevivência financeira de equipes do país. No entanto, há uma exceção que desafia essa tendência e vai contra a corrente: o Atlético Paranaense. À frente desse clube, que se recusa a seguir a maré das SAFs, há um nome que, ao mesmo tempo em que é sinônimo de poder absoluto, também carrega uma grande dose de polêmica e até mesmo de resistência: Mário Celso Petraglia. Um homem que transformou o Furacão em uma potência, mas ao custo de centralizar todo o poder em suas mãos, deixando de lado qualquer tipo de divisão de responsabilidades ou de gestão compartilhada. Ele comanda o clube como um verdadeiro imperador. Mas será que ele será capaz de manter o controle absoluto sobre o Atlético Paranaense por mais tempo? E a pergunta que paira no ar é: até onde essa autocracia vai beneficiar o time ou, ao contrário, pode colocá-lo em risco? Mário Celso Petraglia não chegou ao Atlético como um presidente qualquer. Em 1995, ele assumiu o comando de um clube que vagava pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro e, sob sua liderança, transformou o Furacão em uma das equipes mais respeitadas do país, com títulos importantes como o Campeonato Brasileiro de 2001, duas Copas Sul-Americanas, 2018 e 2021, e a Copa do Brasil de 2019. Petraglia e sua gestão foram fundamentais para a ascensão do clube no cenário nacional e internacional. Além dos títulos, a modernização do Atlético também está estampada em sua infraestrutura. A construção da Liga Arena, uma das mais modernas do Brasil, e o CT do Caju, comparado aos melhores centros de treinamento da Europa, são testemunhos visíveis do legado que ele deixou no clube. Mas por trás dessas conquistas, existe um homem com uma personalidade forte e uma obsessão por controle absoluto. No Atlético, não há espaço para debate. Petraglia decide tudo, e o clube, que poderia ser gerido de forma coletiva, acaba sendo governado como uma empresa pessoal, e aí está o grande ponto de conflito. Enquanto sua gestão resultou em títulos e modernização, a centralização de poder também trouxe problemas internos e desequilíbrios, especialmente quando se trata da relação com a torcida e até mesmo com membros da diretoria. Se há alguém no futebol brasileiro que representa a figura de um monarca absoluto, esse alguém é Mário Celso Petraglia. No Atlético, a estrutura de governança é minada por sua dominação inquestionável. Não há conselhos deliberativos fortes, tampouco uma diretoria autônoma. Quando Petraglia fala, é como se fosse a única voz que importa. Ele não divide decisões com ninguém. O modelo de gestão que ele impôs no clube é um império pessoal e, ao contrário dos clubes que optaram pelas SAFs, o Furacão continua sob o controle de um homem que centraliza tudo, como se o clube fosse uma propriedade particular. Mas será que esse controle absoluto ainda é sustentável? No contexto atual do futebol, onde a transparência e a modernização das gestões são cada vez mais cobradas, o modelo de gestão de Petraglia começa a ser questionado. E a pressão por mudanças não vem apenas de fora, mas também da própria torcida, que começa a mostrar sinais de insatisfação com a sua postura. Recentemente, uma cena dentro da Liga Arena chamou a atenção de todos os envolvidos. Após um empate frustrante do Atlético no Campeonato Paranaense, a torcida começou a protestar. As arquibancadas, tradicionalmente fervorosas, não pouparam palavras e pediram a renúncia de Petraglia. Mas ao invés de adotar uma postura diplomática ou de tentar ouvir a sua torcida, o presidente reagiu da maneira que tem se tornado sua marca registrada, com gestos obscenos, inclusive levantando o dedo do meio para os fãs do próprio clube. A cena viralizou nas redes sociais e expôs ainda mais a crescente distância entre a gestão de Petraglia e os torcedores. Mas esse não é um caso isolado. Petraglia tem histórico de confrontos, não apenas com a torcida, mas também com jornalistas, e quem ousa questioná-lo muitas vezes é tratado com hostilidade ou desprezo. Ele tem uma postura autocrática que, se por um lado garante resultados em alguns momentos, por outro, começa a cobrar seu preço. A falta de diálogo,
A imposição de um único ponto de vista e a rejeição de críticas podem ser fatais para qualquer instituição, especialmente quando a relação com a torcida começa a se deteriorar. É inegável que, sob o comando de Petraglia, o Atlético se tornou uma potência do futebol brasileiro. Mas também é inegável que, no momento atual, o clube enfrenta uma crise interna. No Campeonato Paranaense, o Furacão ocupa a 6ª posição e o risco de ficar fora do G8 é real. A pressão por melhores resultados dentro de campo aumenta a cada dia. E o desempenho da equipe em 2025 não tem correspondido às expectativas. Dentro de campo, o time parece estar em uma montanha-russa de resultados e, fora dele, a crise institucional se agrava. A torcida, que antes adorava seu presidente, agora começa a questionar sua capacidade de renovar e adaptar-se à realidade do futebol moderno. A pressão por mudanças no comando é crescente. E os torcedores já começam a se perguntar se o modelo de gestão de Petraglia ainda é viável ou se é hora de um novo caminho para o clube. Enquanto clubes tradicionais como Vasco, Cruzeiro e Botafogo se rendem ao modelo das SAFs, Petraglia resiste, ainda acreditando que o controle absoluto é a chave para o sucesso. Mas, será que esse modelo ainda tem espaço no futebol moderno? Será que um presidente absoluto, que centraliza todo o poder em suas mãos, tem condições de levar o Atlético adiante? Ou será que o clube precisará se adaptar às novas exigências do mercado? A grande questão é: será que o Atlético pode sobreviver sem a modernização de sua gestão? Ou será que o império de Petraglia, que tanto trouxe sucesso, será também a sua maior fraqueza? Com a pressão crescente da torcida e a incerteza dentro de campo, o Furacão corre o risco de ver sua liderança ser questionada de forma irreversível. O modelo de gestão de Petraglia ainda tem espaço no futebol brasileiro ou é hora de o Atlético se reinventar? Será que a postura autocrática de Petraglia pode ser a chave para o sucesso futuro do clube, ou ele já é um obstáculo para o futuro do Furacão? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão. Não perca os próximos episódios do canal Inteligência FC, se inscreva e ative o sininho, pois vamos debater de perto os bastidores desse império chamado Atlético Paranaense e as suas implicações no futebol brasileiro. Fique ligado e compartilhe com os amigos, porque o futuro do Furacão pode ser decidido agora. Até a próxima!